Amados irmãos e irmãs, santo dia, paz e bem, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Ó doce Jesus, vulnerai no meu coração, a fim de que lágrimas de arrependimento e de compulsão, de amor, noite e dia me sirvam de alimento. Convertei-me inteiramente a vós, que meu coração vos sirva de perpétua habitação, que a minha conduta vos seja agradável e o fim da minha vida seja de tal modo edificante, que eu possa ser admitida no vosso paraíso, onde com vossos santos vos louvo por todos os séculos dos séculos. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Espírito Santo de Deus hoje possa nos dar os dons, principalmente o dom da inteligência e da sabedoria, para que nós possamos ouvir, ler, entender e guardar a palavra de Deus no nosso coração. A leitura de hoje é em Romanos 6, 12, 18 e outras mais, né? Irmãos, que o pecado não reine mais sobre o vosso corpo mortal, levando-os a obedecer suas paixões. Ou seja, se você estiver no pecado, fuja do pecado, como diz Paulo, se você cometeu adultério, não adultere mais, se você roubou, não roube mais. E todo tipo de pecado que você já fez, não faça mais. Levando-vos a obedecer às suas más paixões. Que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas más paixões. São Paulo está falando aqui, amados, que aquele que encontra Deus, aquele que serve a Deus, não pode viver no pecado. Tem que esquecer o pecado, confessar o pecado e se arrepender dele. Não façais mais vossos membros ao pecado como armas de iniquidade, porque o pecado nos leva como arma de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas. Ou seja, se você estava no pecado, você se confessou, você está livre do pecado, então você é uma pessoa viva. Isto é, como pessoas que passaram da morte para a vida. Eu vou citar aqui Maria Madalena. Maria Madalena tinha 7 demônios e vivia no pecado. E no momento que ela olhou para Jesus, com aquele olhar de misericórdia que Jesus teve com ela, né? Ela se arrependeu e Jesus perdoou e os pecados dela ficaram para trás. E ela passou da morte para a vida. Desde então, Maria Madalena foi uma das discípulas de Cristo que acompanhou ele e os apóstolos até morrer. Tem pessoas, amados irmãos e irmãs, que acham porque Maria Madalena era prostituta e virou santa, se salvou, pode ser também prostituta, que vai virar santa e vai se salvar. Pode até ser que sim, não é? Se você fizer igualzinho a Maria Madalena, se arrepender dos seus pecados e voltar para Cristo e levar uma vida santa e correta, com certeza você vai virar santa e vai para o céu. E ponde vossos membros ao serviço de Deus como armas de justiça. Se você saiu do pecado, você vai ser uma arma de justiça para Deus. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis mais sobre o regime da lei, mas sobre o regime da graça. Não estáis sobre o regime da lei, mas sobre o regime da graça. Ou seja,
Muitas vezes as pessoas acham que viver o regime da lei é estar na graça. Mas não é, você pode até estar na lei. Mas se você estiver cometendo tais pecados e desagradando a Deus, você não vai estar na graça. Então você tem que se voltar para Cristo, renunciar seus pecados e voltar para a graça de Deus. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sobre o regime da lei, mas sobre o regime da graça. Então iremos pecar, porque não estamos sobre o regime da lei, mas sobre o regime da graça. Não iremos mais pecar, porque estamos sobre o regime da lei, mas sobre o regime da graça, de modo algum. Acaso não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravo, sois escravo? Se você se oferecer a alguém como escravo, você é escravo. Aquele a quem obedeceis, seja escravos do pecado para a morte. Seja escravo da obediência para a justiça. Então, se você está no pecado, você vai ser um escravo para a morte. E se você é um escravo da obediência, ou seja, amados irmãos, nós podemos decidir se nós vamos ser escravo do pecado ou escravo da justiça, da obediência. Porque tem pessoas que acham que viver a santidade, que viver a palavra de Deus é muito complicado, porque eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque os mandamentos de lei são bem rígidos. E é por esse motivo, amados, que muitos dos apóstolos de Jesus desistiram. Um deles falou: ai, Senhor, as tuas palavras são muito duras, não dá para seguir elas todas. E alguns saíram, foram embora. E Jesus falou para Pedro: Pedro, tu também não vais embora? Ele falou: para onde eu irei, meu Senhor? Só tu tens palavras de vida e santidade. Então, a palavra de Deus, ela é sim, é dura. Só os violentos é que vão para o céu. Então, se eu quiser ir para o céu, eu tenho que aceitar a dureza da palavra de Deus. Eu tenho que viver os mandamentos de Deus. Acaso não sabeis que, se oferecendo-vos a alguém como escravo, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis? Seja escravo do pecado para a morte, ou seja escravo da obediência para a justiça. Você vai ter que escolher um dos dois, porque se você continuar no pecado, você vai estar se ofertando automaticamente para uma vida de morte. Agora, se você escolher ser obediente e para a justiça de Deus, seguir os mandamentos de Deus, aí você vai passar da morte para a vida. É você que tem que escolher. Graças a Deus que vós, depois de ter sido escravo do pecado, passaste a obedecer de coração aos ensinamentos aos que fostes entregues. Se você saiu da escravidão do pecado, ficais firme na fé. Que ninguém consegue continuar firme na fé se não tiver uma vida religiosa. Se eu me afastar da igreja, se eu me afastasse, por exemplo, nessa pandemia, passei muito tempo sem ir para a missa. Se eu não tivesse me alimentado da palavra de Deus, se eu não tivesse assistido direto às missas da Canção Nova, o Sorrindo para a Vida, se eu não tivesse escutado as palestras de Deus, eu não teria alimentado a minha fé. Se eu não tivesse assistido às adorações na quinta-feira da Canção Nova, se eu não tivesse assistido o Amor Vencerá, que nos ensina tanta santidade, o caminho da santidade, se eu não tivesse rezado o meu texto da misericórdia
3 horas da tarde, 3 horas da madrugada, se eu não tivesse rezado minhas 1000 Ave Maria uma vez, o primeiro sábado de cada mês, e se eu não tivesse rezado todas as minhas orações que nos outros vídeos já falei para vocês, eu não teria me alimentado da minha fé, teria desistido da minha fé. Por isso eu digo, nós só estamos na graça de Deus quando nós estamos em completa oração com Deus, quando nós estamos se alimentando da palavra de Deus, da Eucaristia, das nossas orações e conversando constantemente com Deus. Graças a Deus que vós, depois de teres sido escravo do pecado, passaste a obedecer de coração aos ensinamentos, aos quais fostes entregues. Libertados do pecado, vós tornaste escravo da justiça. Você quer ser escravo do pecado ou escravo da justiça e da graça de Deus? O tempo está correndo e nós temos que decidir, minha gente. Nós temos que decidir se nós vamos continuar nessa vida velha, nessa vida de pecado, afastado de Deus, ou se nós vamos tomar uma atitude de nos arrepender, como Maria Madalena. Hoje, Maria Madalena, tenho certeza que está no céu, contemplando a face de Jesus no céu. E aqueles apóstolos que a abandonaram, que disseram a Jesus que as palavras dele eram duras, aonde estão? Vale a pena a gente refletir sobre a nossa vida, meus amados. O que é que eu estou fazendo hoje da minha vida? Eu estou levando uma vida que, se Deus me chamar, para onde eu irei? O evangelho de hoje, Jesus fala assim: ficai certo se o dono da messe soubesse a hora em que o ladrão, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que eu arrombasse sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Ou seja, nós temos que estar preparados, nós temos que estar na graça de Deus. Nós não podemos fazer como o homem que batia nos outros, que fazia toda espécie de maldade com os empregados do patrão. Nós não podemos ficar nas bebedeiras, nas farras, nas festas e esquecer de Deus. Trocar o domingo, o banquete do Senhor, para ir para as chácaras, para as bebedeiras, para as farras. O dia do Senhor está dizendo, é o dia do Senhor. O dia de participar do banquete do Senhor, o dia de oração. É um dia de festa, mas a festa do Senhor, não de bebedeiras, de farras. O Filho do Homem vai chegar na hora em que menos nós esperarmos. Ou seja, amados irmãos e irmãs, essa palavra aqui nos mostra que Deus, no último dia, Ele vai voltar. Ele vai voltar em espírito. E em verdade Ele vai voltar para levar pegar os que são dele e levar. Eu creio que Jesus não vai vir à terra de novo, nascer de novo, achar outra Maria para nascer, crescer, não. A palavra de Deus nos diz que ele vai vir de um minuto para o outro. Então, de um minuto para o outro não dá tempo ele nascer, crescer, não é? A palavra de Deus é bem... Ela diz que o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Assim como vocês viram ele subir, da mesma forma que ele subiu às nuvens,
ele voltará como um relâmpago. Ele voltará como um relâmpago e tirará os seus e levará. Eu creio nisso, que a vinda do Senhor vai ser no último minuto da humanidade. E quem crê o contrário, Deus abençoe e dê o dom da sabedoria. Então Pedro disse: Senhor, tu contas essas parábolas para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhes confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e comer e beber, e assim embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará no dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Qual é o destino dos infiéis? O fogo que não se apaga, não é? Deus aqui está mostrando que Ele irá voltar no momento que nós não esperamos. E quando Deus voltar, quando Ele voltar, amados, será que eu vou estar em oração, preparada, esperando Ele? Ou será que eu vou estar num bar, bebendo, nas farras, dançando, farrando? Vale a pena a gente refletir sobre isso. Porque beber uma vez não é pecado. Concordo. Você tomar uma dosinha um copinho de vinho no dia de um aniversário, no dia dia de festa de alguém. Agora você está bebendo sempre está arrumando um pretexto para estar em farras, em bebedeiras, direto. Vai chegar uma hora que você vai virar alcoólatra, não é? Então, Deus disse: não ficais em farras, em bebedeiras, buscai as coisas do alto. E aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e se fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. O empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigos, será chicoteado poucas vezes. A quem muito lhe foi dado, muito será pedido, e a quem muito lhe foi confiado, muito lhe será exigido. Ou seja, qual é o seu cargo dentro de uma igreja? Qual é a sua função? Deus lhe deu sabedoria, inteligência para levar o rebanho para Deus. Deus lhe confiou muitas pessoas, muito rebanho. Cuidado. Aquele rebanho que Deus lhe confiou foi para que você tomasse de conta e desse de conta. E no momento em que o Senhor voltar, esteja preparado para entregar o seu rebanho ao Senhor. Porque se você se deixar seduzir pelas coisas do mundo, pelo pecado do mundo, você vai perder o seu rebanho e perder também a sua alma. Então nós temos que ter muito cuidado, amados irmãos e irmãs, porque Deus vai voltar. Ele vai separar as ovelhas dos cabritos e vai levar as suas ovelhas para o céu, e os cabritos que ficam na terra aqui sofrendo com a marca da besta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus disse às igrejas. Diz o Senhor. Que Deus abençoe cada um de nós, nos dê a graça e a capacidade e o dom do entendimento
para que nós possamos, meu Deus, nesses tempos difíceis, nesses tempos que o povo está buscando mais os prazeres carnais do que a santidade, que Deus possa, Senhor Jesus, enviar o Teu Espírito Santo com Teu fogo abrasador cada vez mais sobre a humanidade. E que as pessoas voltem a orar mais, voltem a rezar o Santo Rosário, voltem a rezar o Santo Terço, voltem a participar da missa, voltem a fazer as suas orações. E os que são crentes, que Deus abençoe cada um deles, que viva a sua religião sem denegrir a religião de ninguém. Que os católicos de verdade também não denigram, não falem mal dos crentes, não tenham raiva deles, porque eles estão buscando a Deus, assim como nós também estamos buscando a Deus. Eles acreditam em que Deus está agindo na igreja deles, assim como nós também acreditamos. Então, só Deus é quem pode julgar, só Deus é quem sabe a verdadeira verdade, e nós só vamos saber qual é a religião certa quando nós morrermos, quando nós estivermos diante de Deus. Mas uma coisa é certa, seja qual for a sua religião que você estiver buscando, busque a Deus de verdade. Não vá atrás de religião em busca de cura, em busca de milagres, em busca de enriquecer. Vá na sua igreja buscar o amor de Deus. Busque servir a Deus de verdade, com seu coração aberto para o Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor age em todas as pessoas do mundo. Que assim como tem padres bons, tem padres que não são tão fiéis, tem pastores que são bons, que são fiéis, tem também deles que não são. Mas que o Senhor faça com que as ovelhas que vão procurar o pastor encontrem o pastor de verdade, que é o próprio Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro pastor. Senhor Jesus, eu te aceito como o único Senhor da minha vida, da vida da minha família. Deus é o verdadeiro pastor, Jesus é o verdadeiro pastor, e eu entrego a minha vida no comando e no controle de Deus. Que vocês também possam fazer isso neste dia. Entreguem suas vidas ao controle e ao comando de Deus, que Deus esteja sempre agindo. Te chamam de Rei e de Senhor, te chamam de Deus e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Rei e de Senhor, te chamam de Deus e Salvador, eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Obrigada, Senhor Jesus, por essas santas palavras. Que Deus abençoe cada um de vocês. Aqueles que não são inscritos no canal Sertão Tavares PB, o canal que evangeliza com vocês, se inscreva no nosso canal, dê o like, compartilhe para que outras pessoas possam ouvir a santa palavra de Deus. Um santo dia para todos vocês, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.